Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para finalmente compartilhar com vocês as minhas experiências de leitura com relação a um livro chamado Um Estranho ao Meu Lado. Eu já tentei gravar a resenha desse livro pelo menos umas 3 vezes. E por conta disso eu não vou seguir então o padrão das resenhas do canal, e eu considero importante desde já avisar aos desavisados que esse é um assunto, é um tipo de livro que normalmente a gente não traz aqui no canal, é um tipo de livro que normalmente eu não leio, é um tipo de livro que eu realmente não busco para ler, porque é com relação a temáticas difíceis de serem abordadas. Por conta disso, fica aí o aviso que eu não sei exatamente para que lado essa resenha vai ir e eu não sei exatamente como vai ser aí o nosso vídeo, mas espero que seja o melhor possível. Então, voltando ao livro, aqui a gente vai conhecer a história, a trajetória e o caso de Ted Bundy. Para quem não conhece, ou não conhecia, como foi o meu caso, Ted Bundy foi um assassino em série que cometeu diversos crimes ao longo ali de 1960, 1970 principalmente, e que então foi capturado, teve julgamento, foi sentenciado à morte e então foi executado em 1989, se não me falha a memória. Desde já vale avisar que esse é um livro difícil, um livro pesado, inclusive existe aqui atrás uma faixinha dizendo que ele não é indicado para menores de 18 anos, porque sim, ele vai falar sobre temas pesados, sobre temas difíceis, sobre temas complexos e inclusive pode conter ali alguns famosos gatilhos para as pessoas mais sensíveis ou talvez que não estejam tão acostumadas a entrar então em contato de maneira mais aprofundada com esse tipo de obra. Como eu sou uma das pessoas que não está tão acostumada a realizar esse tipo de leitura, que realmente não busca esse tipo de leitura, o que eu fiz então ao iniciar a leitura de Ted Bundy foi realmente decidir que eu somente leria ao longo do 1 mês e meio que eu levei para finalizar essa leitura, uma vez por semana, e olhem lá. O que eu fazia era pegar um dia da semana, ler alguns capítulos e depois deixar aquele livro, me afastar um pouco dele, pegar outras coisas para ler, porque, como eu disse, ele é um livro pesado, ele é um livro bem aprofundado e que inclusive vai trazer diversos detalhes de como se sucedeu então os assassinatos das aproximadamente e talvez muito mais 36 mulheres que Ted Bundy assassinou, sim. Uma coisa bacana que acontece, que a Anne Rule, a autora desse livro, faz aqui é retomar desde, digamos assim, o início da vida de Ted, apesar de as informações não serem tão aprofundadas com relação à sua infância, à sua adolescência e por aí vai. Apesar de o foco principal desse livro ser realmente o que ele fez, os assassinatos que ele cometeu, como o julgamento ocorreu, quais foram as apelações da defesa e da acusação, entre outros detalhes, a Anne vai voltar um pouco no passado e vai tentar entender um pouquinho de como era a vida do Ted Bundy. Não necessariamente para mostrar que talvez ele tivesse algum trauma e por conta desse trauma ele veio a cometer certas ações, ou para tentar apresentar alguma desculpa para o leitor para todas as ações que ele veio a cometer. É mais uma forma realmente de humanizar essa pessoa, porque ele não é somente um assassino, ele é uma pessoa como eu e você que tinha uma vida tanto quanto confusa, talvez questionável, mas que tinha então diversos aspectos, diversas esferas interligadas e então que compuseram esta pessoa, este assassino, que é então Ted Bundy. Outra coisa que eu descobri, que quem realizou ou realizar a leitura desse livro vai descobrir, é que a Anne Rule também conheceu Ted Bundy, então ela tem ali toda uma bagagem para apresentar para o leitor, porque ela conheceu o assassino, ela conviveu com ele durante alguns anos, porque eles trabalharam juntos em uma clínica ali,
uma central de atendimento para pessoas vítimas ou que estavam pensando então em cometer suicídio. Naquela época ele ainda era bem jovem e então eles conheceram e estabeleceram ali de certa forma uma amizade. A partir disso, quando os assassinatos começam a acontecer, quando a polícia começa então a investigar, quando nomes começam a aparecer com relação a possíveis suspeitos, a Anne, e principalmente quando o nome do Ted aparece então na lista de possíveis suspeitos, a Anne, ela vai começar um processo totalmente humano de qualquer pessoa que, acredito eu, se encontrasse na situação dela, a questionar se ele realmente teria feito aquilo e acreditar que a pessoa que ela conheceu, que era uma pessoa totalmente diferente, apesar de ser a mesma daquela que cometeu esses assassinatos, poderia realmente ter feito aquilo. E assim, apesar então de todas as informações, de todos os dados, de todos os detalhes com relação ao caso, a gente vai ter sim uma expressão da dúvida que a Anne sentiu ao longo de todo o trajeto, ao longo de todo o julgamento. Isso porque é muito normal, é uma coisa esperada do ser humano duvidar se aquela pessoa realmente cometeu aquilo ou não. Assim como a gente já viu em diversos casos, inclusive aqui no Brasil, é normal as pessoas duvidarem se aquela pessoa que a gente conhecia, que era só uma parte do que ela realmente era, poderia ou não cometer tais assassinatos. E assim como a Anne se questionava, muitas outras pessoas se questionaram e infelizmente vieram a defender o Ted e a dizer que ele era inocente e que ele não tinha cometido nada disso, ou então, mesmo ali com todas as provas, mesmo com as declarações, mesmo com tudo o que aconteceu, vieram então a de certa forma defender o assassino, o que é uma coisa que a gente tem que tentar conversar e tentar modificar, porque a humanidade tem essa coisa um tanto quanto estranha, apesar de não toda ela, alguns indivíduos que fazem parte dela, de defender as pessoas que cometem atos criminosos, sejam elas assassinas, sejam elas o tipo de criminoso que forem. Muitas vezes a gente vai pro lado do assassino, do criminoso, e esquece da vítima, que é quem realmente sofreu com tudo aquilo. E a gente vai encontrar isso aqui também nesse livro. Quando tudo isso começa e quando todas essas dúvidas, todas essas indagações, todas essas reflexões começam, a gente vai ficando cada vez mais abismado com tudo o que aconteceu ao longo do caso Ted Bundy. Porque o que tinha de gente defendendo esse cara, o que tinha de gente duvidando se ele realmente fez o que fez, o que tinha de gente, de especialistas inclusive, se questionando sobre quais seriam realmente os problemas dele, foram enormes. E apesar de que no final ali se concluiu que sim, ele tinha problemas, ele era uma pessoa que conseguia manipular muito bem ali o seu entorno e as pessoas que estavam à sua volta, principalmente as mulheres, ele era sim um criminoso e, de acordo então com muitos habitantes dos Estados Unidos, mereceu a cadeira elétrica, que foi sim a pena que ele recebeu por ter então assassinado aproximadamente, possivelmente mais, 36 mulheres ao longo ali da sua vida, digamos. Outra coisa interessante que chama bastante atenção ao longo da leitura desse livro é perceber como em cada situação o Ted vinha se comportar. É perceber como ele conseguia manipular realmente o seu entorno, as pessoas e tudo o que estava ali diretamente envolvido com ele para conseguir o que ele queria, para atingir determinado objetivo, ou então para, digamos assim, conquistar as suas vítimas. Porque algo que aconteceu em praticamente todos os casos, todos os assassinatos que ele cometeu, foi realmente a vítima ter ido até ele de forma totalmente espontânea. E isso realmente deixou a polícia
Eu, enquanto leitora, porque não conhecia o caso, e mais aí um monte de gente, totalmente embasbacado, porque imaginar que uma pessoa se aproxima de um total desconhecido e acaba então se colocando em perigo, é realmente de se espantar, de se surpreender e de se questionar como realmente elas não perceberam que alguma coisa estava errada. Claro que isso vai ser explicado ao longo do livro, é claro que todas as dúvidas com relação aos mais diversos detalhes dessa história vão tentar ser respondidas, apesar de ainda existirem muitos casos não resolvidos, apesar de ainda existirem muitos corpos que nunca foram encontrados, existe sim uma preocupação da autora em responder às principais dúvidas do leitor e do público em geral com relação a como ele conseguiu cometer esses atos, com relação a como ele conseguiu escapar da polícia, com relação a como ninguém percebeu que ele era perigoso e com relação a mais diversos outras dúvidas e questionamentos que você possivelmente pode ter ao longo da leitura. Muito se fala, muito se comenta que esse livro é um dos principais, é um dos mais importantes, é um dos mais aprofundados, mais bem feitos com relação ali à criminologia, a casos de assassinos em série e este assunto todo que eu tenho que admitir que eu desconheço. Por desconhecer do assunto, eu só tenho que, de certa forma, agradecer a oportunidade de realizar a leitura, mas também de avisar que esse é um livro que, se for lido, deve ser lido aos poucos. Não é um livro para ser lido no final de semana, ou num dia, ou numa tarde. Ele é um livro difícil, ele é um livro pesado, ele é um livro que exige reflexão do leitor. Assim como a grande maioria dos livros, ele exige que o leitor tenha pensamento crítico, que o leitor crie então realmente sua opinião e entenda realmente o que a autora está querendo passar. A gente não pode pegar um livro desse tipo na mão e ler como se fosse uma historinha de ficção que não tem nenhuma mensagem para passar, porque tudo o que aconteceu aqui realmente aconteceu. Tudo o que a autora expressou aqui realmente, possivelmente passou ali na mente de diversas pessoas, foi divulgado na mídia, entre outras coisas. Então a gente não pode simplesmente pegar um livro desse e não se questionar e não aprender alguma coisa com ele. Preciso entender que tudo isso aconteceu, que tudo isso afetou diversas pessoas, possivelmente ainda afeta diversas famílias, e que a gente não pode lidar de forma romantizada ou de forma leve ou de forma brincalhona com relação a um assunto tão sério. E essa talvez tenha sido uma das principais lições que eu tive com relação a esse livro e que eu gostaria de passar então nesse vídeo. Mas se você gostou desse vídeo, eu peço encarecidamente que clique no gostei aqui embaixo e coloque aí nos comentários o que você achou desse livro, caso já tenha lido, se você já conhecia a história e o caso de Ted Bundy e o que você pensa sobre tudo isso, ou o que você gostaria de entender, ou que talvez eu tenha deixado de fora com relação a esse assunto. Se você ainda não é inscrito no canal, também já aproveita e se inscreve para ficar por dentro de todas as coisas, de todas as resenhas que estão saindo aqui no Hear the Bells, e a gente se vê no próximo vídeo.